Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento de revisão. Aula 51.2, trabalhando a concordância verbal, parte 1. Então, vamos lá para a nossa revisão da aula 51.2. De olho na tela, nós temos aqui o seguinte. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Que número é esse? Ó, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, nós temos aqui. Esse teu vestido de pregas te vai muito bem. Então, você procura o núcleo do sujeito, já descobri. Vestido. Eu posso substituir ele pela pessoa ele, a pessoa do discurso, no singular. Por quê? Porque vestido está no singular. Vestido. Se fosse no plural, seria vestidos, aí usaria o plural, terceira pessoa do plural, eles. Então, te vai muito bem. Então, vai ficar fazendo a concordância com o seu sujeito, número e pessoa. Número singular, pessoa terceira. Os gatos comeram toda a ração. Olha aqui o núcleo do sujeito, né? Os gatos. Se eu fosse substituir, substituiria por eles, certo? Então, aqui o verbo vai concordar com o seu sujeito. E número e pessoa. Então, vou usar a terceira pessoa do plural. Ai, professora, por que eu não posso usar a terceira pessoa do singular? Olha só, amadinho, vai parecer com a letra lá da música, né? Os gatos comeu? Não, os gatos comeram. Beleza? Toda a ração. A regra geral do sujeito simples, né? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Aí, ó, e o que você tem que ter cuidado com a banca, né? Como que ela vai impor algumas dificuldades, né? Ó, ordem indireta. Chegou ontem à noite 20 turistas, nasceu no dia 7 2 meninas. O que aconteceu? O verbo aqui, ó, nasceu. Olha o sujeito. Aqui, ó, 20 turistas, 2 meninas, certo? Então, não houve a concordância, ó, tá na forma coloquial, beleza? Ó, de acordo com a norma padrão, chegaram 20 turistas, nasceram 2 meninas, certo? Quando o sujeito, né, for coletivo, ó, presta atenção, o verbo vai acompanhar o número do substantivo coletivo. Então, aqui eu tenho bando, perturbou, a pacata cidade. Então, bando está no singular, então o verbo fez a concordância. Os bandos perturbaram a pacata cidade, tá certo? Se esse coletivo vier especificado, o que vai acontecer? Você vai observar se ele pode fazer a concordância com o núcleo ou com a parte especificada. Ó, multidão. Então, a multidão de fanáticos, torcedores aplaudiu, fazendo a concordância com o núcleo. A multidão de fanáticos aplaudiram, fazendo a concordância com a parte que está, no caso, especificada. Agora, quando eu tenho um sujeito composto, ó, esse aqui é uma das regras. Se o sujeito, presta atenção, né, for sinônimos, vai ficar o quê? Né? Pode ficar no singular ou pode também ficar no plural. Então, eu tenho carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Carinho e dedicação caracterizam. Ó, descaso e desprezo marcam, ou descaso e desprezo marca. Então, se, nesse caso aqui, só se o sujeito composto, né, for formado por núcleos de sinônimos, palavras que tenham, né, significados semelhantes, certinho? Então, o que é a concordância verbal? O verbo vai sempre concordar com seu sujeito. Como que vai ser essa concordância? Em número e pessoa, tá certo? Número, singular e plural, pessoa primeira, segunda, terceira pessoa, que pode ser de singular ou plural, certinho?
Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho, retorno. Para quê? Para nossas atividades. Até lá. Tirando dúvidas na área, resolução da atividade de sala. Vamos que vamos para a nossa primeira questão. Diz aqui o seguinte, ó. Olhos de ressaca. Machado de Assis, de olho na tela. Ó, momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quase os da viúva, sem um pranto nem as palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Aí nós temos aqui, momento houve que. Aqui nós temos, com o momento no plural, poderíamos escrever corretamente assim. Nós temos na letra A, momentos houveram, momento houve, momentos existiu, momento ia existir, momentos iam haver. Ó, se tivesse essa expressão, esse trechinho aqui do fragmento, né? Aqui do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, momento houve, se passasse para o plural. Aí você acha que ficaria como? A, B, C, D ou E? Bem, amados, vamos analisar aqui, ó. Momentos houve. Por quê? Olha só. Houve. Esta seria a questão, né? Quando o verbo é impessoal. Lembra lá quando a gente estudou o sujeito inexistente? Aí você vai observar isso. Então, momentos houve. Certinho? Por isso que não é momentos houveram, momento existiu. Se é isso aí que tá errado mesmo, ó, no sentido de existir, é ficar existiram, iam existir, tá certo? Aí, no caso, também para ficar certo, aqui seria ia haver. Então, essas coisas assim, tá bom? Então, você vai lembrar da questão que o verbo está impessoal. Na questão 2, nós temos o seguinte. Assinalar a opção em que a concordância contraria a norma culta da língua, né? A gramática normativa. Aí você tem a não se assistir a tais espetáculo por aqui. Tá? Podem se respeitar essas convenções, pode-se perdoar aos exilados, há de se fazer muitas alterações e não se trata de problemas graves. Então, aqui ele tá perguntando, ele está atrás de qual, né? Que estaria contrariando a norma culta. Aí você vai lembrar do seguinte, também. Aquele se que determina ou aquele se que é índice, que é partícula apassivadora ou pronome apassivador. Gabarito aqui da letra D, a letra D, que o certo seria onde se fazer muitas alterações ou há de se fazer muitas alterações. Está certo? Então, aqui, esse se aí é aquela aqui do pronome apassivador. Nós temos aqui, né? O verbo deve ir para o plural. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com algumas questões que já constaram em concursos, certo? Organizou-se em grupo de 4, atendeu-se a todos os clientes, faltava um banco e uma cadeira, pintou-se as paredes de verde, já faz mais de 10 anos que o vi. Então, aí ele está perguntando qual é a alternativa que é o uso obrigatório, está no plural. E aí? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra D, que no caso é esse pintou-se. Pintou-se o quê, né?
as paredes verdes. As paredes verdes foram pintadas. Esse ser é o pronome apassivador, ou partícula apassivadora, não importa. Tá certo? Pintou-se o quê? Ó, o verbo transitivo direto. Então, as paredes foram pintadas. Certinho? Por isso que a letra D. Mais outra aqui para vocês, outra questão de concurso. Nós temos aqui, ó. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe, existe apenas o medo. Assinale a alternativa em que a nova redação dada a esse trecho apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão. Vamos aqui às alternativas. Nós temos aqui na letra A, não cantaremos o ódio porque não há ódios guardados, existe apenas diversas formas de medo. B, não cantaremos o ódio porque não haviam ódios guardados, existiam apenas diversas formas de medo. C, não cantaremos o ódio porque não existiu ódio guardado, houveram apenas diversas formas de medo. D, não cantaremos o ódio porque não houve ódios guardados, existiram apenas diversas formas de medo. E, não cantaremos o ódio porque não havia ódios guardados, existia apenas diversas formas de medo. Então, o que está pedindo? Nós temos um trecho aí. Que você vai ter que marcar a nova redação, né? Que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão. Olha aqui a expressão, não cantaremos o ódio, porque esse não existe, existe apenas o medo. Então, desculpa aí pela tosse, pensando aí um pouquinho. Então, amadinhos, A, B, C, D, O, E, letra D. Não cantaremos o ódio porque não houve ódios guardados. Existiram apenas diversas formas de medo. Então, aqui, para justificar a alternativa, que é a letra D, olha só. Não cantaremos o ódio porque não houve ódio, certo? Verbo haver no sentido de existir, não tem plural, não tem sujeito. Beleza? Então, ele tem que ficar aqui mesmo nessa forma, no houve, no singular. Existiram, só que ele já fez o uso do verbo existir, apenas diversas formas existiram, tá certo? Então, esta aqui que é a correta, letra D. Agora, amadinhos, temos aqui uma questão do Enem de 2014. Observe bem a imagem. Bicho de bolso. O objeto escultórico, produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo ou pela. Na letra A, participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. B, percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando a arte à realidade. C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. D, reflexão sobre a captação artística de imagem como meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. E entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, gabarito A, que é a participação efetiva, né, do espectador na obra,
que determina a proximidade de arte e vida. Certinho? E agora, amados, nosso clube de leitura, né, com a obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabeia, a protagonista da obra. Macabeia, nordestina, que vai para o Rio de Janeiro, conhece quem? Olímpico. Olímpico tinha uma vontade imensa de ser político. Olímpico deixa Macabeia, namora Glória, a sua amiga, né, a sua colega de trabalho. Glória ainda diz assim: ser feia dói. Imagine, por quê? A Macabeia, ela tinha uma questão de ficar tomando comprimido também, amado. Vocês estão lendo o livro, certo? Aí ela vai, procura uma cartomante, algumas coisas são reveladas, mas, infelizmente, depois que ela sai da cartomante, o que acontece? A tragédia. Ela é atropelada por uma Mercedes, ou por um Mercedes, depende, tá bom? E aqui a nossa imagem das professoras de língua portuguesa, Alessandra e professora Márcia. Vamos ao nosso, o quê? Nosso pensamento, né? Aqui, trazendo aqui para vocês o provérbio africano. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Que provérbio maravilhoso, né, gente? Lindo esse provérbio, uma linda mensagem que está por trás, certo? Ó, o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Então, deixo essa mensagem para vocês. Quero agradecer a cada professor, né? A cada estudante pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!